ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir então Efésios capítulo 6, para a gente dar continuidade na nossa caminhada em Efésios. Aos pouquinhos a gente está acabando, né? Efésios capítulo 6, versículos, nós vamos dar uma olhada a partir do 10, mas o nosso texto de hoje, na verdade, é a partir do 13, mas a gente vai ler a partir do 10 para poder nos contextualizarmos. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Nós vamos ler, na verdade hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do 13 até o 17, ok? Eu fiquei me lembrando hoje, a gente estava em casa, na verdade a gente estava na aldeia na sexta-feira à noite, dormindo lá, e aí a gente estava dormindo num lugar fora, e o céu estava muito lindo, o clima estava muito agradável, e não tinha pernilongo. E eu fiquei durante algum tempo pensando sobre isso, porque a gente estava lá no meio do mato, lá no Amazonas, e não tinha pernilongo. E mais tarde acabou aparecendo um ou outro lá, foi visitar o Júlio lá de madrugada, eu fiquei sabendo que um ou outro foi visitar o Júlio, eu se veio dormir, não vi nada, mas eu me lembrei daquele período que a gente estava aqui, com essa história da dengue, e eu fiquei atordoado com aquele mosquito. Eu não gosto daquele mosquito, literalmente eu não gosto dele, com muito medo. Eu já tive dengue, e aí apareceu a zika, e apareceu aqueles negócios tudo que foram aparecendo lá, e foi assustando, e às vezes a impressão que dava era que algumas pessoas esqueciam que aquilo estava acontecendo. Parece que elas estavam indiferentes ao fato de que a gente tinha uma praga, indiferentes de que estava acontecendo uma doença que matava pessoas, que deixavam pessoas com problemas de saúde para o resto da vida. As pessoas parece que não estavam envolvidas a ponto da gente ter todo mundo brigando contra aquilo, porque aquele era um problema nosso. O apóstolo Paulo faz uma viagem maravilhosa no livro de Efésios, talvez o livro mais bonito que a gente tem na Bíblia, o livro de Efésios, porque ele trata pormenorizadamente dos aspectos mais profundos da nossa fé, onde o apóstolo Paulo diz que Deus, desde antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, e Ele te salvou. E eu já vi alguém uma vez na universidade perguntando: salvou de quê, cara pálida? É verdade, eles não têm consciência do que significa salvação. O apóstolo Paulo diz assim: Ele salvou vocês das trevas, trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Às vezes a gente não tem noção do que é trevas, do que é mortos em Cristo Jesus. Às vezes a gente não tem uma consciência muito plena do que significa que Deus nos tirou
do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Mas o apóstolo Paulo trabalha tudo isso e vai dizendo, e ele pegou vocês e juntou vocês numa nova criação, colocou vocês agora numa nova realidade, vocês agora já não vivem mais do jeito que viviam, agora vocês precisam se esforçar para viver santidade, uma santidade que começa na família, uma santidade que passa pela criação dos seus filhos, uma santidade que passa pela forma que você vive com seus empregados. Enfim, o apóstolo Paulo fez um trabalho lindo nessa carta, e agora ele termina a carta dele dizendo, quanto ao mais, irmãos, ou seja, eu já falei de tudo que eu queria falar, no mais eu queria dizer para vocês o seguinte, que vocês se fortaleçam no Senhor. Olha, Deus fez uma obra maravilhosa na vida de vocês, mas vocês são fracos. Vocês são nobres, vocês agora estão numa situação espiritual que vocês não têm noção de onde estavam e não têm noção do que vocês são, porque vocês estão assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. E eu inclusive oro a Deus pedindo que Ele torne claro a vocês qual é a situação que você tem agora, porque às vezes vocês não entendem. Então eu oro e peço a Deus, Senhor, mostra para eles, para que eles entendam tudo isso. Vocês estão numa situação maravilhosa, mas essa obra que começou na vida de vocês ainda não terminou, ela só vai se completar lá no céu. Por enquanto vocês estão na taca, vocês estão na luta, e o pior, vocês são fracos. Portanto, vocês precisam se fortalecer todos os dias no Senhor. Não deem bobeira, não marquem toca, não ache que está tudo tranquilo e favorável, não pense que agora é só deitar eternamente em berço esplêndido e ficar esperando. Não, a vitória é garantida, você já está vitorioso em Cristo, mas vocês precisam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí o apóstolo Paulo trouxe esse texto, nós já trabalhamos esse texto aqui, eu só estou retomando porque faz dias que nós pregamos sobre ele, porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós, irmãos, preste atenção, Satanás, ele está preparando ciladas para vocês todos os dias. Satanás prepara para vocês alguma coisa para enfraquecer essa obra no coração de vocês. Satanás não tem poder de tirar do teu coração a obra que Cristo já fez, mas Satanás tem poder de deixar-nos enfraquecidos, fragilizados, sem força, sem vigor, sem alegria, sem disposição, absolutamente envolvidos na formalidade da nossa religiosidade, tomado por regras as mais diferentes que nós criamos, mas sem paixão, sem intimidade, sem amor, sem carinho, sem aquela vida que pulsa dentro de nós, da gente falar, eu sei em quem tenho crido. Então ele diz assim, cuidado, porque Satanás vai ficar trabalhando para atrapalhar as vidas de vocês. E agora ele vai dizer como é que é para a gente fazer isso, a partir desse versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus. E eu quero falar sobre essa preparação espiritual para a luta cristã. Preparação espiritual para a luta cristã. Querido, nós temos uma luta. Se você não entendeu ainda que você está numa luta, questione se você já é crente. Sério mesmo. Se você acha que está tudo bem, se você não está batalhando por algo nesse tempo da tua vida, questione. Pare mesmo. Eu gostei muito da frase que me falaram no aniversário agora, nunca mais vou esquecer da frase, né? Que depois dos 45 anos, se você acordar sem alguma dor, verifique, pode estar morto. Hoje eu quero dizer isso para o teu coração, se você tem vivido na igreja, se você tem vindo à igreja, se você tem lido a Bíblia, mas não tem travado uma luta dentro de você, verifique, pode estar morto. Você pode não ter experimentado ainda da graça de Jesus. Agora, se você experimentou da graça de Jesus e tem achado que está tudo tranquilo, Satanás está te enganando, porque a Bíblia fala de uma luta que acontece e que exige que a gente se prepare com toda a armadura de Deus. Não pode ser com algumas coisas,
não pode ser com algumas partes, não pode ser com algumas funções na igreja, não pode ser com uma pregação. Outro dia eu vi alguém falando comigo, um tempo atrás, falando comigo assim: eu tenho estado distante da igreja, mas eu continuo lutando, viu? Inclusive há uns anos atrás uma pessoa deixou de fumar porque eu falei para ela. Meu Deus do céu, tudo o que eu tenho para falar que tenho feito é porque eu falei com uma pessoa e ela deixou de fumar. Tudo o que eu tenho para poder falar diante de Deus é que eu venho na igreja todos os domingos à noite. A Bíblia fala de uma luta que acontece, e não é uma luta que acontece lá longe, e não é uma luta que acontece aqui dentro, é uma luta que acontece aqui dentro, no meu coração, na minha alma, no meu ser mais interior. É uma luta que acontece no teu coração, é uma luta que acontece todos os dias, em que a gente para e a gente quer fazer o bem. O apóstolo Paulo diz isso assim: eu quero fazer o bem. Irmãos, quando nós não estivermos desejando obedecer, quando nós não estivermos ansiosos por obedecer o Senhor, por fazer a vontade do Senhor, eu preciso pregar, eu preciso ir, eu preciso servir, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso fazer. Dentro de mim tem que pulsar todos os dias um desejo profundo de fazer o bem, porque o Evangelho me tirou das trevas e me colocou na luz, e alguém que está na luz deseja profundamente servir o Senhor. Mas a luta do apóstolo Paulo, ele diz assim: eu quero fazer o bem, mas às vezes acabo fazendo o mal, porque quando eu faço o mal, e esse fazer o mal já não mexe com a minha alma, quando desobedecer ao Senhor já não faz com que eu sinta como o apóstolo Paulo dizendo assim: desgraçado homem que sou, porque eu tenho uma luta terrível quando eu não quero fazer o bem, mas tenho outra luta terrível quando eu faço o mal, e o mal já não dói na minha alma. Quando eu peco e o pecado já não mexe comigo, quando eu sou indiferente ao Evangelho, e ser indiferente ao Evangelho já não mexe comigo, quando eu acho que simplesmente vir à igreja é tudo que eu tenho para fazer, e eu acho que está tudo bem, essa luta se travou dentro de mim, e eu posso estar perdendo. Talvez eu esteja perdendo hoje, talvez hoje eu olhe para dentro do meu coração e chegue à conclusão de que Cristo já venceu, e eu achei que eu podia botar as vestimentas do céu, e não entendi que eu tinha que colocar toda a armadura de Deus em mim. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: então eu vou dar algumas dicas para vocês, porque vocês precisam ficar firmes, vocês precisam ficar firmes, porque o dia mal vem. A hora que Satanás faz alguma coisa para atrapalhar a vida de vocês, vem. Vocês precisam ficar firmes. Vocês têm que tomar cuidado para não ser esses crentes moles, frágeis, que com qualquer sopro Satanás derrota, com qualquer propostazinho Satanás deixa o crente frágil. Cuidado, vocês precisam ficar firmes, porque no dia mal vocês precisam vencer, e depois que vencerem, vocês precisam permanecer inabaláveis. Cuidado, vocês precisam lutar, vencer, e depois de vencer, permanecer inabalável. Aí ele vai dizer algumas coisas. Primeiro, que vocês coloquem o cinto da verdade, cingindo-vos com o cinto da verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O cinto da verdade é alguma coisa mais ou menos como a gente vê no filme do Rambo. Não tem o filme do Rambo, que ele pega um cinto cheio de balas, cheio de não sei o que, e fecha. Na hora que fecha assim, aquilo dá uma... Era mais ou menos essa ideia. Tinha a roupa de baixo, você colocou toda a roupa, agora bota o cinto, aperta e diz: eu estou pronto. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, vocês precisam se cingir, se amarrar, se fechar com o cinto da verdade. O cinto da verdade aqui pode ter dois sentidos, mas é o sentido lá daqueles primeiros teólogos, lá dos primeiros séculos. Eles trabalhavam com a ideia de que aqui era preciso que cada pessoa se
fechasse com a verdade do Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o Evangelho de Jesus Cristo? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Não acredite em outra verdade que não a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo é: Deus te amou profundamente, mas você é pecador, e Jesus morreu numa cruz por você, e Ele quer que você se arrependa dos seus pecados, receba Jesus como Senhor da tua vida, e coloque a tua vida à disposição dEle. Faça isso na tua vida. Tome essa consciência de quem é Jesus para você. E na hora que Satanás vir de lá para cá contra você com algum tipo de tentação, com algum tipo de acusação, com algum tipo de situação, você vai poder dizer para ele: mas eu creio em Jesus. Então o apóstolo Paulo diz assim: irmão, cerque-se, amarre-se com o cinto da verdade. Os teólogos mais recentes, eles têm trabalhado a ideia de que o cingir-se da verdade aqui é se amarrar com aquilo que é verdadeiro. Nunca a vida da gente ser caracterizada por qualquer tipo de falsidade, por qualquer tipo de mentira. Seja qual for das duas explicações, para nós serve as duas. Nós precisamos nos cingir com a verdade e lutar com a verdade, porque às vezes a gente se encanta com mentiras, e às vezes nós somos a própria mentira com a prática da nossa vida. Você já se sentiu mentira? Você já cantou uma música que você sabe que não deveria cantar diante de Deus? Você já prometeu alguma coisa que sabia que não ia cumprir? Você já apresentou uma imagem que não era verdadeira? Nesse dia nós estávamos cingidos com a mentira e não com a verdade. Depois o apóstolo Paulo diz assim: vistam-se da couraça da justiça. A couraça da justiça era uma espécie de cinto, de colete salva-vida, que se colocava do pescoço para baixo até o umbigo, e ela fechava toda essa parte do tronco, que qualquer arma que viesse de fora para dentro batia na couraça da justiça, e não deixava que aquele corpo fosse ferido. O apóstolo Paulo trabalha a noção de justiça também no sentido de aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Não ache que você merece a salvação. Não pense que você é salvo porque você obedeceu. Não imagine que a virtude da salvação está em você. Não acredite que porque você é membro de uma igreja, porque você foi batizado numa igreja, porque você tem o Espírito Santo de Deus, agora você é... Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Não acredite que porque você faz parte de um projeto religioso, a salvação é alguma coisa que foi gestada por você mesmo, a ponto de que porque você não obedeceu ontem, então agora você perdeu a salvação. A obra que o Espírito Santo fez em você é que mantém você vivo. Então, Satanás às vezes ataca a tua consciência com uma flecha, onde ele lança a flecha no teu peito, para poder fazer você se sentir derrotado, acabado, não salvo, não crente. E aí Satanás começa a te detonar e fazer você se sentir fragilizado. E o apóstolo Paulo diz assim: bote a couraça da justiça. A couraça da justiça é: lembre da obra que Jesus Cristo fez na cruz por você. Lembra que Jesus morreu por você. Quando Satanás te acusar, quando você se sentir, agora você saiu e você às vezes cometeu alguma coisa que desagradou ao Senhor, e Satanás está rindo de você e dizendo para você: está vendo? Não tem jeito para você. Falei para ti. Eu não sei por que você quer assumir de ser líder de célula. Como você vai ser líder de célula? Eu não sei por que você está pensando em fazer alguma coisa lá na igreja. Como você vai fazer alguma coisa lá na igreja? Olha você. Essa é a luta, irmãos. Entende o que é a luta? A luta não é alguma coisa que está acontecendo lá fora. A luta é aquilo que acontece dentro de nós, para a gente dizer assim: eu vou ou não vou, obedeço ou não obedeço, sirvo ou não sirvo. E aquilo vai acontecendo dentro de nós. Satanás vai minando a nossa força. E agora o apóstolo Paulo diz assim: irmãos,
Vocês precisam aprender a cingir-se com a verdade, colocar a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. É colocar a bota. A bota do soldado romano era alguma coisa. E aí vamos lembrar que as botas daquela época não eram como as botas de hoje, mas a bota do soldado romano era alguma coisa que deixava os dedos meio livres assim. Tinha um solado pesado, o solado era pesado, e eles amarravam aqui em cima, e ela fechava o calcanhar, deixava os pés para fora, amarrava bem direito, mas era o que tinha de mais moderno para poder dizer assim: fique firme, vá, você vai para a luta, você vai para a guerra, você vai para a batalha. Então, você já colocou o cinto, você já colocou a couraça da justiça, agora vai anunciar o evangelho da paz. A paz, se tem uma palavra que não combina com Satanás, é paz. Primeiro, a paz que o soldado tem que sentir. Se você não experimenta a paz, não pode falar de paz. Qual é a paz que a Bíblia fala? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A Bíblia está falando de uma realidade que tem que tomar conta do coração do cristão. Paz aqui é essa paz que a gente pode ter com Deus. Eu sei que eu não sou perfeito, e nós cantamos aqui, a Lorde ministrou também. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei que Satanás pode me acusar diante de Deus. Mas a Bíblia diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Cristo quem os justifica. Eu preciso aprender a desfrutar da paz de Cristo. Eu preciso vestir-me com a couraça da justiça, com o cinto da verdade, mas eu preciso caminhar sobre a certeza de que eu vivo na paz, não a paz conseguida por mim, mas a paz conseguida pelo Cristo. E eu preciso anunciar essa paz, eu preciso falar da paz. E se tem alguma coisa que vai incomodar profundamente o coração de Satanás, é a paz que eu sinto e a paz que eu prego. Por isso ele vai colocar confusão de vez em quando na nossa mente. Por isso de vez em quando ele vai colocar confusão na nossa convivência. Por isso algumas pessoas se tornam especialistas em contar desgraça. Algumas pessoas se tornam especialistas em semear discórdias. Algumas pessoas ficam plantando fuxicos, histórias, porque eles estão a serviço de Satanás. Eles não se colocaram a serviço do Deus da paz. Então o apóstolo vai dizer assim: irmãos, que vocês experimentem dessa paz e que vocês propaguem essa paz, porque nós somos, toda essa obra que Deus fez na nossa vida é para que a gente saia como propagador da paz. Então ele vai dizer: tome toda a armadura. Primeiro, cinja-se da verdade. Segundo, vista-se da couraça da justiça. Terceiro, calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Quarto, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora ele vai trazer uma outra figura, a figura desse escudo da fé. O escudo aqui não era o escudinho, aquele negócio que um policial militar usa às vezes na rua como um escudinho pequeno. Ele era um escudo de mais ou menos 1,20 m. 1,20 m para o meu tamanho, era quase eu todo, né? Mas alguns iam ter na proporção do seu tamanho. Ele tinha quase 80 centímetros de largura. Eram duas tábuas colocadas uma junto da outra, encaixado com duas barras de ferro ou algum outro metal forte daquela época, e ele era parafusado ali, fixado ali. E aquele escudo era colocado aqui na mão, para que na hora que o inimigo tacasse uma flecha com fogo de lá para cá, como era costume daquela época, tacar uma flecha com fogo, o soldado podia colocar aqui, e ele se protegia daqueles dardos inflamados do inimigo.
O apóstolo Paulo está falando sobre isso agora, irmãos. Ele está dizendo assim: querido, preste atenção. Às vezes Satanás lá de longe, às vezes Satanás de onde você menos espera, ele lança flecha incendiada sobre você, e você precisa aprender a se defender com esse escudo da fé. Sabe o que é isso, irmãos? É aquela hora que Satanás resolve acusar a nossa consciência. E acusar da nossa consciência, nós começamos a nos esconder através das dúvidas. Será que Jesus salva mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Será que um dia Jesus voltará mesmo? Será que tem jeito para mim mesmo? Ah, mas será que a igreja... E aí nós começamos a mexer com um monte de dúvida. É Satanás lançando dardos inflamados, que a gente precisa tomar posse da fé e entender: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade da minha vida. Eu estou disposto a sair daqui e testemunhar de Jesus onde eu vou. Eu tenho coragem de abrir mão de algumas coisas, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus. Eu creio que um dia Jesus Cristo vai voltar. Eu creio que vou ressuscitar. O que me dá coragem de encarar Satanás não é a minha força material. O que me dá coragem de encarar Satanás não é o conhecimento que eu posso ter. O que me dá coragem de encarar Satanás não é qualquer coisa humana, mas é a fé. A fé é a defesa que eu tenho contra Satanás. Por isso é preciso que a gente aprenda a gostar da Bíblia. Por isso é importante a gente conhecer as doutrinas. Por isso é importante a gente conhecer o Evangelho no mais profundo daquilo que nós pudermos. E aí tem um escritor bíblico que ele diz assim: essa é a nossa grande beleza. Essa é a grande proteção da nossa vida. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Eu sou salvo. Meu Deus do céu, só Deus sabe. Só Deus sabe o que significa me salvar. Só eu e Deus sabemos como essa afirmação é uma afirmação tão frágil, se ela for olhada a partir do homem. Eu sou salvo, eternamente salvo, eu sou filho de Deus. Agora Satanás pode chegar para mim e me acusar, para olhar para mim: quem é você? Na hora que Satanás olhar para mim e disser quem é você, eu vou dizer para ele: eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Eu sou frágil, mas aquele que vive em mim me torna belo. Aquele que vive em mim me torna grande. Aquele que vive em mim me torna forte. Aquele que vive em mim me torna eterno. Então agora, essa é a beleza que eu tenho. Eu quero ostentar essa beleza diante de Satanás. Eu quero que Satanás olhe e veja que eu sou salvo. E aí o apóstolo Paulo diz por último: e tome nas tuas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra espada aqui, tinham espadas diferentes naquela época. Essa é uma espada curta, que é para a luta daqui, que não é o inimigo que manda a flecha de longe agora, é aquele que está lutando aqui perto. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: se tem uma luta que se trava todos os dias no meu coração, a arma que eu tenho é a palavra de Deus. Eu preciso tomar posse dela. Eu preciso tomar posse da palavra de Deus. Mas tomar posse da palavra de Deus não pode ser aquela coisa antiga, de que se eu deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na minha casa, nenhum demônio vai entrar. Não pode ser aquela coisa antiga, de que se eu tiver uma Bíblia de couro, e o cachorro me atacar, eu vou botar a Bíblia aqui, e a palavra de Deus vai me defender. Não pode ser aquela coisa antiga, de que se eu encontrar um endemoniado, eu vou estender a palavra para ele, e ele vai sair correndo.
Está falando daquela coisa antiga que diz que toda a palavra de Deus é inspirada e útil para a repreensão, para a correção, para a educação. É aquela coisa antiga que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É aquela coisa antiga que diz que eu posso guardar no meu coração a palavra para não pecar contra ti. É aquela coisa antiga da gente entender que aqui está o mais forte alimento que eu posso ter para essa batalha e para essa luta. Sabe, irmãos, talvez a gente tenha até vencido por uns dias o mosquito da dengue, mas ele vai voltar, porque isso vai continuar aqui. Talvez a gente não tenha muita consciência da luta espiritual. O apóstolo Paulo diz: sabe por que existe muitos fracos e doentes entre vocês? É porque vocês não levam a sério. Vocês às vezes brincam com a palavra de Deus, vocês às vezes brincam com as coisas de Deus, por isso vocês são tão frágeis, por isso que vocês são tão instáveis. Escrevendo isso aos irmãos de Corinto, ele diz assim: eu dei leite para vocês, e agora eu continuo dando leite porque vocês não se prepararam. Vocês são fracos. Satanás fica vencendo na vida de vocês. Às vezes Satanás coloca um freio, como se coloca um freio na boca do cavalo e puxa para cá e puxa para lá, porque ele faz de vocês o que quiserem, porque vocês não tomam posse daquilo que Deus tem para vocês. A verdade, a justiça, a salvação, a fé, a palavra. Mas se vocês quiserem, vocês podem ter uma vida espiritual mais vitoriosa. Se vocês quiserem, vocês podem ter uma vida mais fortalecida. Se vocês quiserem, vocês podem ficar mais firmes. Se vocês quiserem, quando o dia mau chegar, vocês vão permanecer inabaláveis, porque o Espírito Santo de Deus coloca para vocês todas as condições. Então eu estou dizendo para vocês, no mais, sede firmes e inabaláveis na força do Senhor. E aí o apóstolo Paulo fala para nós, irmãos, e vai embora para o céu. E aí o Espírito Santo fala para nós, e a gente precisa sair daqui com uma decisão. O que nós estamos fazendo da nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo da nossa comunhão com Deus? Eu posso sair daqui hoje falando para o Senhor: Pai, eu reconheço que tenho sido frágil, eu reconheço que tenho perdido até, e Pai, eu vou falar a verdade para Ti, não é nem porque Satanás tem batido muito forte não, sabia? Às vezes eu tenho perdido porque eu tenho batido muito fraco, porque eu não tenho disposição de pegar a espada para ir para o confronto. Satanás não está precisando nem de espada para lutar comigo, porque eu ando tão relaxado, que Satanás não está precisando nem se esforçar muito. Quem sabe hoje a gente pode dizer para o Pai exatamente como nós estamos e o que nós queremos. Vamos orar? Fala com o Senhor, querido. Fala com o Senhor como é que sente o teu coração. Fala para o Senhor qual é o nível de consciência de luta que você tem. E dispõe o teu coração a buscar as armas que o Senhor te dá. Vamos orar?